E a gente começa falando do FIES, financiamento estudantil, né? O presidente Lula sancionou um projeto de lei que garante a renegociação de dívidas de cerca de 1.200.000 estudantes com o FIES, que é esse programa que permite o financiamento para pagar universidades particulares. Os estudantes com débitos vencidos e não pagos há mais de 90 dias podem ter os juros e multas pelo atraso do pagamento perdoados, já que o desconto vai ser de até 100%. Podem ter ainda desconto de 12% sobre o valor financiado pendente para pagamento à vista ou em parcelamento de até 150 prestações. Eduardo, segundo o Ministério da Educação, o total de dívidas chega a 54 bilhões de reais. É uma medida que você olha com bons olhos ou tem alguma ressalva nisso aí? Bom dia. Bom dia para todo mundo. Ô Júnior, eu sou contra você isentar quem não paga de multas, juros, correções. Isso é muito comum nas prefeituras. Você paga o seu IPTU em dia, faz um esforço danado. O Marcelo pega o dinheiro dele, gasta com gandaia ou investe, 10 anos depois chega um prefeito e fala assim, nós vamos fazer um projeto, não sei o quê, papapá, na ânsia de arrecadar, e diz que o Marcelo não precisa pagar juros nem multa de nada. Ele equipara o Marcelo, que não teve responsabilidade, ao Júnior, que fez a coisa certa. Mas no caso do FIES, por isso que cada caso é um caso. Primeiro que foi uma época que eu ia muito à faculdade, conversar com os alunos e tal, e eu ficava encantado com a quantidade de gente pobre que pôde finalmente fazer faculdade. Mais ainda com o ProUni, né, que é de graça, mas o FIES, que era o financiamento, muita gente. E eu estou para te dizer que eu já imaginei, eu chegava na sala de aula, por exemplo, que tinha ali no Minas Shopping, um negócio que eu nunca imaginei, lá tinha uma sala com 80 alunos, muitas com 80 alunos, eu falava assim, por favor, levanta a mão quem é FIES. 95%. 95%. E eu falava assim, essa turma não vai conseguir trabalhar, porque, por exemplo, da minha turma de comunicação, que eram 42, 2 foram para o mercado de trabalho, 40 não, e essa turma não vai dar conta de pagar. Então eu quero acreditar, Júlio, que desses 1.200.000 alunos que estão em débito, uns 20 mil talvez sejam espertalhões. Os outros 1 milhão sem dinheiro, porque não arrumaram emprego, não deram conta de pagar. E se o governo tem que abrir mão, ou seja, o governo perder esse dinheiro, não é gasto, é investimento, porque aumentamos o volume daqueles que chegaram ao curso superior. Isso é muito bom para o país. Ô William Travassos, esse sentimento de justiça que o Eduardo falou, com o exemplo do IPTU, é um sentimento de justiça que eu tenho quando se fala em perdoar dívidas do FIES, porque eu deixei de fazer muita coisa na minha vida para pagar em dia o meu financiamento. E eu não sei se as outras pessoas deixaram também, se, igual o Eduardo disse, ele acredita que pequena parte ali que não é tão séria assim, né? Mas, enfim, me traz um sentimento de justiça. Eu acho que eu consigo traduzir isso de algumas pessoas também que deram duro para pagar o financiamento deles. Como é que você lê essa história aí? Bom, a minha faculdade eu paguei. Eu trabalhava o dia inteiro, estudava à noite e a minha vida assim. Na verdade, eu sempre trabalhei e estudei. Mas entendo que nós temos uma lacuna muito grande. E é claro que um estudante que está com essa dívida, a saúde emocional dele, porque nós temos muito essa coisa de jogar para frente, né? Lá na frente a gente resolve. Então você contrai a dívida, mas em algum momento isso vai atrapalhar a tua vida emocional. Você, como o Eduardo falou, a gente não tem mercado de trabalho para todo mundo, então você não vai conseguir trabalhar e não vai conseguir pagar. Esses programas, eles estão aí desde 1975. O primeiro foi o Creduc, lá com o Geisel, né? E isso foi evoluindo. Em 2001, nós tivemos um novo modelo de financiamento. Mas fato é, as pessoas não estão conseguindo pagar. O que a gente tem que repensar é esse modelo. Como nós vamos fazer para aumentar o acesso às universidades e que política que nós vamos adotar. Agora, gente, não vão conseguir pagar. E aí vai fazer o quê? Tem que perdoar, ponto. E aí, Marcelo da Fonseca, o que você pensa desse perdão aí de juros, multas e até um desconto aí para quem conseguir pagar o FIES agora depois de tanto tempo sem pagar? Bom dia. Bom dia, Júnior. Bom dia, amigos do Conversa. Bom dia a todos os ouvintes. Ô, Júnior, eu entendo muito bem o seu sentimento, né? Poxa, eu dei tanto duro para pagar, por que uma outra pessoa vai conseguir ter esse benefício que eu não tive? Só que quando a gente fala em investimento em educação, né, a gente cobra tanto os governos de investir em educação, tem várias formas de fazer esses investimentos, né? Não é só salário de professor, não é só melhoria nas escolas.
estimular que os estudantes possam também fazer uma graduação, isso também é um investimento. O Estado está aí para isso, né? O Estado, é função do Estado tentar estimular cada vez mais as pessoas a buscar se aprimorar. Sobre esse caso, né, até curioso que no ano passado a gente fez, na época da eleição, um levantamento sobre todos os planos de governo dos candidatos, dos então candidatos no ano passado, na eleição presidencial. E o perdão à dívida do FIES era um dos poucos pontos que tanto Lula, quanto Bolsonaro, quanto Simone Tebet, quanto Ciro Gomes concordavam, né? Todos eles defendiam essa medida. Inclusive, o ex-presidente Bolsonaro também assinou um decreto dando esse desconto no ano passado, em junho do ano passado. Então, é uma medida que ela só traz benefícios, na verdade. Porque aquele estudante que não está conseguindo pagar, se ele continuar endividado, ele vai ter mais dificuldade para entrar nesse mercado de trabalho e o governo não vai arrecadar nada no futuro. Porque a dívida vai aumentar e o profissional vai ficar sem trabalho, né? Então, se esse estudante recebe esse benefício, né, ele consegue se organizar, talvez até procurar uma especialização melhor, ele talvez em pouco tempo pode entrar no mercado de trabalho. E aí talvez ele vai ter a carteira assinada, o que vai gerar retorno para o governo federal. Imposto, né, alguns tributos, e ele vai colocar dinheiro na economia. Então é uma medida muito positiva. Eu entendo, né, que quem paga, quem se sacrifica, se sente talvez prejudicado porque não teve o benefício, mas é importante que o Estado atue para reduzir essa desigualdade, né? Nem todo mundo tem a sorte ou a competência de conseguir se inserir no mercado de trabalho.